Salve Headbangers, aqui é Malu Chaos, Hellfuck Banger de Cuiabá MT. E eu também estou no Legends of Death. Legends of Death. Olá, Headbangers, estamos começando mais uma edição de Legends of Death número 125. Hoje, Zine Death Metal, numa edição off-road. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. E agora, pode começar o programa. Cuentos del metal. E aí, boa tarde, galera do Legends of Death. Aqui quem fala é Fluxstone, guitarrista e vocal da banda de metal extremo Morcegos, né? Há 32 anos aí na estrada, sem nunca ter parado, sem ter dado descanso, coisa desse tipo assim, né? Dá um tempo, coisa parecida. Todo ano a mesma trajetória, né? De lançar um trabalho novo e cair na estrada para divulgar este tal trabalho, né? Às vezes a gente tem a façanha de lançar mais de um trabalho por ano, mas nunca deixou de lançar um trabalho pelo menos por ano, né? E assim a gente segue até hoje. Então, fazendo parte aí dos contos aí que me atribui para contar façanhas, né, da banda, né, coisas que aconteceram na estrada. Então, lembrando aqui um fato curioso, né, e ao mesmo tempo emocionante, porque em nossa cidade, né, Maceió, em 2013 tinha nascido a filha do Vitor, né, que é vocalista de uma... Ele é um vocalista, né, e já fez vocal em diversas bandas, né, e a banda, assim, que ele atualmente, né, tava, ou na época mesmo, era o Razer, né, que é uma banda de thrash metal daqui, de som autoral e tudo mais, né. E o Vitor tem uma trajetória longa também, né? Tem uma história longa dentro do underground alagoano, brasileiro, claro, né? E então a filhinha dele nasceu, e o Talmer, que é baixista, né? Também participou de algumas bandas legais e formou o cover do Kiss, que é o Dr. Kiss, que inclusive o Vitor faz vocal, né? É o Paul Stanley do Dr. Kiss, e o Talmer é o Gene Simmons, né? É o baixista liguarudo, né? Então o Talmer, o que é que ele fez? Para presentear a Nicole, que é a filha do Vitor, né? Que tem acabado de nascer, o que é que ele pensou na cabeça dele, cara? Ele, vou dar uma camisa da Morcegos, a bebê recém-nascida. Aí ele pegou, colocou a imagem da capa do nosso primeiro LP, né, do Thank God, e foi lá presentear a filha do querido Vitor, né? E foi junto com o guitarrista Marlos, que também é guitarrista da Razer, e o Marlos levando o disco do vinil, né, do Morcegos, né, na mão. E foram lá visitar, né, e dar boas-vindas a Nicole, e levou esse presente, né? Sendo que, claro, como era uma bebê recém-nascida, a camisa não coube, né?
camiseta ficou grandona para o pai, então, colocar a camisa na Nicole. O que aconteceu, né? Eles me mandaram esse negócio, disseram, eu fiquei muito emocionado, né? Todos da banda, né? No caso, né? E passou o tempo, um ano depois, lá veio os caras de novo postar o seguinte: a Nicole já tava com 1 ano, tava durinha, tava maior, claro, e o Vitor, ele vestiu a camisa da menina, ou seja, o cara guardou a camisa que não dava logo de primeira na menina, porque ia ficar grandona, pra daí sim vestir a menina 1 ano depois, e ela toda contente, né? E eles mandaram a foto, cara, eu até postei nas redes sociais. E eu acho isso um fato, poxa, emocionante demais. Eu aqui contando já fico com os olhos lacrimejando, meio choroso. Porque, cara, é uma banda underground, né? O Morcegos é uma simples banda, uma banda qualquer, vamos dizer assim, né? E os caras levam a sério essa coisa assim de sei lá, eu não sei nem o que falar, né? O que é que eles fazem essas coisas, né, cara? Então, foi um fato histórico, uma dádiva, digamos assim, né, também, porque foi um presente inusitado. E o cara teve essa ideia de levar uma camisa do primeiro disco do Morcegos, né, estampada na camisa. E depois de um tempo o cara vai e dá veste a menina fica toda contentinha, a foto mostra ela toda contente, cara. Então são essas coisas, né, que a estrada nos pega, cara. E a gente fica meio balançado, vai ficando velho e a coisa vai ficando mais emotiva, né, mais sensível, né, pra gente. Então é isso. Um grande abraço a todos do Legion of Death e fiquem em casa, hein, galera. Não tá brincadeira aí, viu? Abração. Cuentos del metal. O melhor da New Wave of the Beast of Heavy Metal em 1 hora só de música. Olha Hell. Todas as vertentes do metal é na Legends of Saudações a todos. Aqui é o Sérgio Belo Borges, vocalista do Red Hunter DC. E o culto da morte rola aqui na Legions of Death. E agora a entrevista a Andrei Ferraz do Zine Death Metal. Legions of Death. O ano era 2008 e Andrei Ferraz, editor do Zine Death Metal, estava aprofundando de vez no underground, descobrindo reais bandas de death black metal e já era um grande apreciador de gore grind splatter. Escutava muito bandas como Last Days of Humanity, Stoma, Gudge, Anal Nossorog, entre outras. Ferraz queria ir além de apenas colecionar CDs, revistas e coisas do gênero. Queria colaborar de forma mais intensa com a cena underground. Foi quando surgiu a ideia de começar uma revista independente voltado para metal extremo. Nascia o Zine Death Metal. Sua estreia seria uma tosca edição em junho de 2008, ainda sem entrevista, apenas algumas biografias, letras e coisas do tipo. De poucas cópias, essa primeira edição foi apenas para os amigos mais próximos. Pouco tempo depois é lançada uma segunda edição. Dessa vez é realizada a primeira entrevista com a Catacumba Black Death Capixaba. Nessa fase o Zine ainda não tinha uma logo definida e era muito mal feito, reconhece seu editor. Após esses lançamentos é lançado o terceiro Atentado, um trabalho que começou a ganhar frutos. O Zine aos poucos estava melhorando tanto no quesito gráfico como em conteúdo, e o mesmo foi ganhando maturidade conforme Ferraz foi amadurecendo. Em 2009 sai a edição número 4, que trazia a primeira entrevista com a banda de outro país, Twilight Odyssey, dos Estados Unidos. E também trazia a entrevista com a banda de black metal nacional, a Mazarak.
Converso agora com Andrei Ferraz, editor do Zine Death Metal. Andrei, como surgiu o Zine? Primeiramente, saudações aí a todo mundo que está ouvindo, né, a rádio aí, saudações ao pessoal da rádio. Aqui é o Andrei, né, sou o editor do Zine Death Metal, fanzine que surgiu aí em junho de 2008. Cara, o fanzine surgiu, foi de uma forma bem espontânea, né? O que acontece? Na época, eu ouvia muito death metal, eu ouvia muito grindcore, Splater, né? Na época eu tava ouvindo bastante bandas como Tarkus, Last Days of Humanity, Spoma, Gut, né? E eu ouvia também algumas bandas de black metal, apesar de que o black metal não era o gênero que eu ouvia com maior frequência. E naquele tempo eu curtia, e ainda curto muito hoje, as animações japonesas, os animes, e eu já tinha eu já era familiarizado com os fanzines, porque eu editava fanzines de história em quadrinhos no estilo mangá, né? Eu já tinha confeccionado alguns títulos, né, de algumas historinhas como Fúria de Samurai, e outros títulos que eu não me lembro na época, que eu desenhava, né, fazia toda a história e tal, eu curtia muito fazer isso. Aí me veio na cabeça a ideia de, por que eu não faço uma revistinha independente voltada pro metal? Foi aí que eu decidi, e engraçado que eu morava na zona rural, cara, nessa época, e eu tava trabalhando numa plantação da minha família, né, da minha avó, né? Eu tava numa roça, né, dela, trabalhando nessa roça, e aí eu fiquei com aquela ideia na roça a tarde toda. Falei, caraca, quando eu chegar em casa, né, eu vou executar isso aí. Assim que eu cheguei em casa, eu já peguei o computador e já comecei a esboçar a ideia. E, cara, tudo no início foi muito tosco, porque fanzine de metal eu ainda não tinha, tipo assim, eu não estava habituado, não sabia como fazer corretamente. Apesar de eu já ter lido alguns fanzines, né, eu queria que o meu tivesse, digamos, um direcionamento próprio, né? E aí eu materializei a ideia, né? O nome que veio na minha cabeça não era Zine Death Metal, era para ser Zine Metal Death, só que eu já vi que já tinha um Zine com esse nome. E a minha ideia não era especificar o gênero Death Metal, mas sim, tipo, fanzine, metal e morte. Era essa a minha ideia, a minha ideia no início era explanar isso, né? E muitas pessoas associam, pensam que o fanzine é voltado apenas para o death metal. Não, o fanzine é voltado para diversas vertentes, né? As vertentes extremas, né, e reais do necro underground, né? O black metal, death metal, thrash metal, grind, splater, gore, até mesmo algumas bandas de doom, né? E foi dessa forma que eu lancei a primeira edição. Na primeira edição, se eu não me engano, nem teve entrevistas, eu só fiz matérias assim que eu pesquisei na net e tal. E só um tempo depois que eu fui lançar a segunda edição, que teve a primeira entrevista, que foi com a banda Catacumba, né? Foi isso aí, né? Que foi a origem da coisa. É isso aí, né? Na cara e na coragem. O que foi mais difícil assim enfrentar nesse tempo todo que você tá com o Zine? Cara, como fanzineiro, a gente passa por muitas dificuldades. A gente tem que conseguir conciliar trabalho, tem que conseguir conciliar família quando você possui uma, né? Eu digo esposa, filha, essas coisas, né? E são infinidades de obstáculos que nós enfrentamos, né? Eu acho que uma das coisas mais difíceis para mim foi o início, a falta de apoio. A falta de apoio por parte de amigos, né? Foram poucos que apoiavam, né, a ideia e tal. A falta de apoio das bandas nacionais. Pra tu ter ideia, nenhuma banda, tipo, mandava um material para resenhar ou qualquer coisa do tipo no início. Era tudo banda gringa. Por incrível que pareça, eram as bandas gringas que valorizavam o meu fanzine no início. Entendeu? É incrível isso, né? Eu fazia o fanzine, tipo, era mais para eu ter a minha cópia. Eu acho que as primeiras edições do fanzine
Se juntar aí da edição 1 até a edição 5, por aí, edição 6, que é a partir da edição 6 que eu comecei a ficar um pouquinho mais consolidado, que eu comecei a recolher os frutos. Eu não vendia nenhuma edição, cara. Era tudo, eu dava pros outros, né? Eu fazia tudo, xerocava as coisas todas e enviava a quem tinha interesse, né? Salvo algumas exceções que eu não tinha contato, que acabava comprando na minha mão, mas era coisa baratinha, coisa de R$3, mas o frete era só para cobrir mesmo o tempo, né? O tempo dedicado para aquilo, porque nem o tempo mesmo cobriria, né? Mas isso aí foi foi o que foi mais difícil de enfrentar no início, porque hoje já é diferente. Hoje o mais difícil de enfrentar é a internet. É a falta de apoio por conta da informação fácil que temos na internet. Só que as pessoas não têm na cabeça o seguinte, que a informação que você lê hoje num blog, num webzinho, você leu hoje, amanhã ela some. Você tem que pesquisar no Google para você achar de novo, ela não está ao seu dispor. Quando você tem um material físico em mão, ele está ali na sua prateleira, você sabe a página que é, você sabe a hora que você quiser reler, você vai lá pegar e você vai ler aquela informação. Sem contar que na internet hoje encontramos muitas informações que não são confiáveis, né? Não significa também que as informações de fanzine são 100% confiáveis, mas eu confio muito mais no que está escrito no fanzine do que em muitas coisas que eu leio na internet, porque qualquer um pode criar um blog, qualquer coisa aí, e colocar o que ele quiser lá, tá ligado? De fato a net trucidou, né? Toda aí uma cultura analógica. Lidar com isso é que faz a diferença. Passadas as barreiras iniciais, né? Vem a web e destrói toda a cena zineira e outras coisas. Como é que você viu isso? Então, como eu comecei a dizer aí na segunda abordagem que você fez, né? Passando todas essas barreiras, né? Aí veio a web, né? Como eu disse anteriormente, tínhamos as dificuldades, né? Eu tinha as dificuldades anteriores e agora nós temos aí a internet. Eu não sou contra a internet. Eu acho ela super favorável. Graças a ela inclusive, estamos fazendo essa entrevista. Eu trabalho com web. Né? Graças ao web eu tiro meu sustento. Eu sou programador, sou desenvolvedor web, né? Trabalho com isso há mais de 7 anos. E só que é o seguinte, o underground ele se misturou. Ele hoje está inflado na web. Eu tenho uma visão da seguinte forma: o que é o underground? Submundo é aquilo, no meu ponto de vista, é aquilo que é de difícil acesso, que você não consegue encontrar com facilidade, que é curtido por poucos, por uma determinada legião. No momento que o metal ele se expõe da forma que ele é exposto hoje na internet, para mim isso não é mais underground, no meu ponto de vista, tá ligado? Então hoje vivemos uma parcela que ainda vive o real underground, e temos uma parcela que curte o underground e escuta as músicas que deveriam estar no underground, que estão expostas na web. Eu penso que a internet ela tirou o brilho do que era a cena underground, o brilho que era você ter o prazer de receber, de comprar um disco, de comprar uma tape, de comprar um CD, de comprar um fanzine. Não estou dizendo que os headbangers não fazem isso, fazem sim, mas é uma minoria. Quantas pessoas que eu chego para apresentar o meu fanzine, eles falam que eles não leem mais esse tipo de material, que eles não compram mais CDs, né? Que o negócio agora é as plataformas de streaming, né? É Deezer, Spotify, o próprio YouTube, né? Então é triste, porque ao mesmo tempo que está beneficiando, está prejudicando. Eu penso que está prejudicando.
porque as bandas, os selos, eles já estavam começando a deixar de existir muitos selos. Eu conheço um selo agora recente que encerrou as atividades. Porque ele preferiu encerrar as atividades do que começar a fazer lançamentos digitais, né? É uma realidade que estamos vivendo, né? E eu acho que isso vai ficar cada vez mais comum. Vai chegar uma época aí que CD vai ser tão escasso como o vinil estava sendo há tempos atrás aí. Foi um tormento, né? Selos, locadores de vídeo, lojas de disco, um sem número de coisas aí foram fechados. A net matou um mundo e fez nascer outro, né? Intervalo. Legends of Death. Aqui é o Luiz Tomazini, guitarrista da Infected Sphere, e o nosso som rola no Legends of Death. Assombrosamente rápido, pavorosamente pesado, culturalmente grave, sessões do abismo, 1 hora, Only Death Metal, diariamente, na Legends of Death. Tears for Fears não é metal. Tears for Fears não toca no Legends of Death. Legends, toda semana. Quem quebra galho é macaco gordo. Legends of Death. Legion. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends, toda semana. Voltamos à programação Legends of Death número 125, hoje com Andrei Ferrazza, editor do Zine Death Metal. Andrei, queria que você falasse um pouco sobre o processo pelo qual o Zine passou. No começo era papel e cola e depois foi pro computador, ou sempre foi no computador? Então, o fanzine eu já iniciei fazendo ele no computador. Mas era muito tosco. Que eu olho as edições antigas e eu falo, minha nossa, que tosqueira. Eu usava na época, eu já sabia mexer naqueles programas de edição como o Corel. Hoje eu odeio esse programa, mas eu usei muito esse programa na época para editar todas. Acho que as edições, a maioria delas no início, acho que até edição, sei lá, edição 18, 20, foi toda confeccionada no CorelDRAW. Acho que a partir da 16 eu comecei a usar o InDesign, Adobe InDesign, né? Então assim, era feito no computador, depois era xerocado, né? Quando foi a partir da edição 10, eu decidi fazer na gráfica. Foi a primeira edição feita na gráfica. Aí eu me mudei, na época eu estava morando no estado do Paraná, eu me mudei para o Espírito Santo, e eu vi que o custo da gráfica era elevado, e eu comecei a fazer o seguinte, eu mandava fazer a capa na gráfica, e eu ia numa papelaria e imprimia o miolo. Só a capa era feita na gráfica e o miolo na papelaria. Aí eu grampeava as folhas internas e tal, e ficava bem legal. Foi bastante tempo, foi dessa forma, acho que foi. Então, 23, creio que foi até a edição 23. Na edição 24 eu comecei a fazer ele totalmente na gráfica. A edição 24 ela vinha com a capa, papel crochê e a parte interna no papel jornal. Foi um estilo que eu adorei, um fanzine que eu vi da Bolívia. Aí eu vi esse fanzine da Bolívia, que era o Alerta Subterrânea, muita gente deve conhecer, e eu gostei, tá ligado?
E cara, aí hoje o fanzine segue esse padrão, é um padrão que eu não pretendo mudar, né? Eu acho que virou tipo a característica do meu fanzine, entendeu? Por uma capa de gráfico miolo numa impressão simples, é um bom truque econômico e funciona. Quando você entrevistava uma banda sem alguma personalidade do meio metal, como é que você se prepara, o que você leva em conta antes, que não pode faltar, por exemplo, numa entrevista? Então, velho, ao entrevistar uma banda, eu levo em consideração muitas coisas, né? Mas eu posso pontuar os pontos mais assim, relevantes. Primeiro, a banda tem que ter algo que me chame a atenção. Eu já entrevistei banda que eu entrevistei ela porque eu estava curioso para saber determinadas coisas a respeito dessa banda, saber determinadas informações. Não era precisamente porque eu gostava do seu som. Só que é o seguinte, eu acho que a banda ela tem que ter caráter ideológico, primeiramente, isso é crucial. E o segundo, ter uma boa música, um bom som. Só que ter uma boa música, um bom som, às vezes não é tão relevante para mim. Eu quero saber mais sobre as ideias do cara, sobre a ideologia dele, sabe? E esses são os pontos que mais ofusca, mais desperta a minha curiosidade quanto a uma banda, saca? Existem muitas bandas que fazem um som perfeito, só que a ideologia é uma merda, não tem caráter ideológico, né? São bandas que fogem do contexto real que deveríamos estar abordando, né? Os caminhos filosóficos que o metal deve seguir. Muitas bandas saem desse caminho, né? Tanto fazendo apologia, né, à política, eu sou totalmente contra isso, né? E fazendo apologia também ao cristianismo, né? Que essas bandas aí que se intitulam como White, né? Unblack. O que é Unblack Metal? Isso existe? Então, assim, essas bandas eu desprezo, né? Só que eu acho que eles... Eu penso que, cara, eu não sei como essas pessoas querem se intitular metal, velho. Entendeu? Primeiro, os que fazem apologia política. Porra, por que não vai tocar punk rock? Vem defender dentro do metal nazismo? Vem defender dentro do metal esquerda, direita? Foda-se, meu irmão. Pra isso tem o punk rock, vai tocar punk, né? Quer falar de cristianismo, quer fazer apologia ao cristianismo, vai tocar música gospel, né? O metal não é pra isso, o metal foi feito pra ser obscuro, pra falar sobre drogas, sexo, satã, caos, morte, violência. O metal é pra isso, né? Pra falar sobre filosofia, né? Paganismo, natureza, né? Para isso que serve o metal, não para essa escória, né? Então, assim, eu acho que o ponto mais crucial para eu entrevistar uma banda é a sua ideologia. É ela que me chama a atenção em primeiro lugar para que possamos realizar uma entrevista. É sempre bom farejar o terreno a ser pisado, né? Teve uma época que você entrevistava muita banda gringa, né? Como é que era o processo? Como é que você fazia para superar a barreira da língua? Então, desde o princípio, as primeiras bandas que eu entrevistei, tirando o Catacumba, depois eu entrevistei uma banda mexicana chamada Twilight of Odyssey. O que acontece? Eu entrevistava essas bandas gringas porque eu tinha uma certa facilidade na comunicação. Quando eu era mais novo, eu fiz muito tempo de inglês. Óbvio que eu não fiquei fluente, mas eu conseguia ler e escrever razoavelmente bem. Eu nunca fui bom com a dicção, mas a minha audição e a escrita e leitura em inglês eram razoáveis. Então, assim, quando eu comecei, eu não sabia da existência
desses bagulho de tradutor que tem aí, né? E eu fiquei muito tempo fazendo isso. O auxílio era um dicionário, né? Eu preparava as perguntas, as palavras que eu tinha dúvida, eu dava uma olhada no dicionário de inglês e mandava, né? Só que aí depois de um tempo eu descobri que o Google tinha uma ferramenta muito boa. Ela na época eu acho que ela estava sendo desenvolvida, aí depois do tempo ficou preparada e eu tive conhecimento do Google Translator, né? E o que eu faço? Hoje, por exemplo, eu preparo uma entrevista, escrevo tudo e uso o Translator para me auxiliar, para eu ver, corrigir algumas coisinhas ali, né? Mas, tipo assim, não pense que você pegar, colar, copiar e colar no Google Translator, ele vai traduzir para você. Não vai. As coisas ficam sem sentido na maioria das vezes. Você tem que ter uma noção de inglês para você conseguir fazer isso, né? E essa noção eu tenho. Eu só não sou uma pessoa fluente, mas eu consigo ler. Tanto que eu tenho bastante fanzines na minha coleção que são em inglês. Eu já li eles todos, né? Consigo entender o que está escrito ali. Alguma palavra que eu tenho dúvida, eu pesquiso a tradução, né? Mas é bem simples, né? E com o tempo fazendo isso, né? Desde a edição, acho que foi edição 4 fazendo isso, né? Já são o quê? Já são mais de 12 anos, mais de 10 anos, né? Entrevistando banda gringa, aí já ficou tranquilo pra mim, tem de boa. A língua, ela nunca foi uma barreira pra mim. Intervalo. Nestor Laque e longas madeixas viviam os astros dos anos 80. Estavam lá os refrões ganchudos, os vocais pra lá de afinados e o que é melhor, clássico atrás de clássico. Venha mergulhar no maravilhoso mundo do glam rock ou hard farofa. Chame como quiser. Sou hard. Toda semana na Legends of Death. Voltamos à gravação Legends of Death número 125, hoje com o André Ferraz, editor do Zine Death Metal. Você fazia tudo do início ao fim ou contava com colaboradores, tanto para diagramar quanto para entrevistar? Como é que era isso? Cara, o meu fanzine, eu acho que ele está até hoje na ativa porque sou eu que faço tudo. Desde diagramação, preparar entrevistas, traduções. Só que chegou um momento que eu comecei a aceitar colaborações. Eu tive pouquíssimos colaboradores, mas eu já tive alguns colaboradores, né? Eu lembro que eu já tive até um colaborador da Sérvia. Ele fez algumas entrevistas, né? E já tive outros colaboradores como o Marcel de Belo Horizonte, né? Hoje eu tenho uma colaboração também de uma pessoa que faz algumas traduções para mim, né? Alguns desenhos também, né? Tem algumas pessoas que fazem alguns desenhos para mim. São esses tipos de colaboração, mas enfim, diagramação, seleção de conteúdo, preparar o material, é tudo feito por mim e vai continuar sendo assim. Eu não tenho pretensão nenhuma de mudar, de ter alguém que diagrame, não. Eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, caminhar do meu jeito, é por isso que é um fanzine, né? É algo que eu quero que seja a minha cara, né? E eu não gosto muito que as pessoas fazem as entrevistas para mim. Eu prefiro eu mesmo fazer as entrevistas que eu tenho as minhas dúvidas e eu quero fazer as minhas perguntas, né? E muitas das vezes a outra pessoa não tem a mesma dúvida que eu e não vai fazer as mesmas perguntas, né? Então por isso eu gosto. Não é que eu sou egoísta ou algo do tipo, não. É que nesse lado, nessa questão, eu sou meio que individualista. Eu prefiro trabalhar sozinho. Quanto mais você põe sua cara, mais fica a sua cara, né? Queria que você comentasse o processo evolutivo do Zine, né, com o tempo, suas transformações, seu processo todo. Cara, realmente o fanzine, a evolução dele é evidente em suas páginas. Quando eu pego uma edição antiga do fanzine,
eu falo que parece não ser o fanzine. Ele teve diversas mudanças de logo. Eu digo que o fanzine ele passou por 3 fases. Teve uma fase júnior dele, se é assim que eu posso falar. Essa fase júnior ela vai da edição 1 até a edição 10. Na fase júnior, né? Na edição 8 eu tive a primeira logo, né? Feita por um cara que na época ele fazia parte de uma banda que eu não consigo lembrar, mas o apelido dele era JP, né? Ele fez a primeira logo bacana do fanzine, né? Até a edição 8 eu usei uma logo. Na edição 1 e 2 e 3, se não me engano, uma logo que eu mesmo desenhei. Aí depois eu coloquei uma letra gótica. Aí na edição 8 eu recebi essa logo. Essa logo eu utilizei ela até a edição 31. Essa logo feita pelo JP. Mas voltando às fases, né? Tivemos a fase júnior, como eu falei, da edição 1 até a edição 10, né? Uma fase que poderíamos chamar de pleno, né? Que foi da edição 10 até a edição 24. E da edição 24 para frente, digamos que seja o sênior. Eu posso separar dessa forma a evolução, né? O básico, médio e o avançado. Não significa que eu atingi o meu melhor. Não. O fanzine ele sempre vai evoluir. Eu luto para que cada edição fique melhor, né? É tanto que as novas edições agora, eu não estou passando mais apenas o fanzine. Eu passo o fanzine, passo um post, passo um CD de JPEG. E uma coisa que eu queria deixar bem claro, né, quanto ao que eu estou fazendo. Sabe por que eu estou preferindo passar o meu fanzine com um JPEG, um CD junto? Para impulsionar as pessoas a acessar, a ter material físico, CD em mão. Não vamos deixar morrer isso, sabe? Não vamos deixar o CD morrer como aconteceu com o vinil e depois voltar com preços exorbitantes. Já pensou daqui a 20 anos o CD voltar, digamos que daqui a 5 anos o CD evapora, e daqui a 20 anos o CD volte e você tem que pagar 200, 300 reais em um CD? É um absurdo. Então eu acho que nós que somos headbangers temos que valorizar. E temos os streaming, temos. Deixa o streaming para quando você for viajar, você ouvir no seu celular. Mas quando está em casa, vamos ouvir a velha bolacha disso, vamos ouvir nossos CDs, vamos ouvir nossos tapes, vamos valorizar o material físico, porque isso sim é o real underground. O material físico é de fato a alma da coisa toda, né? Pouca gente apoia isso. Queria que você refletisse sobre o papel dos zines na cena metal. O papel dos fanzines na cena metal. Crucial. Sem fanzines, o underground está literalmente morto. Eu penso dessa forma. Eu penso que o fanzine, não é porque eu sou editor de um fanzine, eu penso que os fanzines é o pilar do underground. Ele é a ferramenta de divulgação do underground pro underground. É triste eu ver hoje fanzines tipo iniciar, né, e não durar. E sabe por que eles não duram? Primeiro, a desvalorização das bandas. Você manda uma entrevista com a banda demora 6 meses, 1 ano, ou até mesmo não responde a entrevista, né? Aí depois vem a desvalorização por parte dos headbangers, né? São poucos que valorizam esse tipo de arte. Para tu ter ideia, meu fanzine ele é limitado em 200 cópias. Normalmente eu demoro 2 anos para esgotar uma cópia, uma edição, né? Desculpa. Eu demoro 2 anos, uma média de 2 anos para esgotar um lançamento do meu fanzine. Isso porque são 200 cópias, né? E isso também porque o meu fanzine está, eu estou falando agora, isso atualmente, viu? Isso não é passado, isso é agora. E meu fanzine, muitas pessoas conhecem meu fanzine, né? E é essa a realidade que enfrentamos atualmente, né? Eu particularmente, eu sempre fiz ele para mim. Eu sempre gostei de ver aquele material que eu fiz e ler. Sempre quando eu termino de preparar um fanzine, que ele chega da gráfica para mim, eu pego uma edição e leio toda. Porque
porque o meu maior prazer é isso. É eu pegar o material e eu ler. É como se eu estivesse fazendo algo. É como se alguém estivesse fazendo algo para mim, mas esse alguém sou eu mesmo. É como se eu estivesse comprando um fanzine de alguém, só que o fanzine foi feito por mim mesmo, entendeu? 2 anos para esgotar 200 cópias. É triste. Chega da fim da entrevista com o André Ferraz aqui no Legends of Death 125. Queria deixar assim suas palavras finais. Bem, no mais, né, eu agradeço pelo convite em dar essas breves palavras, né? Eu assumo dizer que é meio desconfortável para mim ser entrevistado, né? Eu que estou sempre acostumado a entrevistar, né? E hoje eu estou do outro lado, né? Fazendo o papel de entrevistado, né? E gostaria de agradecer a todos, né? Que ainda apoiam, né? Os fanzines, né? Apoiam os materiais físicos, né? E como eu falei antes e volto a refletir, volto a pontuar, né? Eles são a verdadeira essência do Metal Underground, não é os milhões de MP3, de gigas que você faz download, mas sim aquele material que você vai lá, você paga por ele, né? Você pagando por ele, você está ajudando a bola a girar, o círculo a continuar girando, né? Porque quando você compra um CD de um selo, você está ajudando com que ele faça um novo lançamento, você está ajudando a banda, né? Quando você compra um fanzine, você está ajudando o editor do fanzine a preparar uma nova edição, né? Você está incentivando ele de forma remunerada a ele continuar com o trabalho dele, porque é complicado. Igual eu gasto uma média para fazer um fanzine, uma média de 2.000 e poucos reais para prensar o meu fanzine na qualidade que ele sai hoje. Estou gastando agora mais uns 1.500, 2.000. Hoje eu gasto uma média de 4.000 para lançar uma edição do fanzine por conta do pôster e do CD Digipack, né? Esse é o custo que eu tenho hoje, né? E é complicado você investir esse dinheiro e você não conseguir ter o retorno. E eu vou falar para vocês, eu não posso dizer que eu tenho retorno aqui no fanzine. Eu sempre tenho que tirar do meu bolso para fazer uma nova edição, porque eu não lanço uma edição uma vez no ano, eu lanço várias edições, e como eu falei, demora 2 anos ou mais para esgotar. Então pode ser que haja um retorno, mas esse retorno é de longo prazo, e não daria tempo de eu, por exemplo, recuperar o dinheiro para esse dinheiro e investir no próximo. Eu sempre tenho que estar tirando o dinheiro do bolso, tá ligado? Então eu acho assim, que temos acesso à informação na internet? Temos, mas vamos valorizar também as informações impressas, né? Os meios impressos que ainda sobrevivem, e são poucos, por sinal, né? E eu acho que o underground é isso, né? Vamos viver o underground, vamos ser underground, vamos fazer com que esse pilar que foi construído há décadas atrás continua erguido, né? Não vamos deixar que apodreça e morra, beleza? Legions of Death. De novo agradecer o André Ferraz passando aqui hoje pela edição 125 do Legends of Death. Se é para ser, que seja do mal. Se é para ouvir, que seja metal. Legends of Death. Entrevistas, dicas, um papo sobre o som que consome sua vida. Legends. Toda semana. Chegou vomitando isso aqui hoje, gente. Eu tive fora, hein? Foi horrível. Esse dia que eu fiquei fora, esse último sonho, eu nem pude gravar minha participação. Foi livre de ti. É uma banda que eu adoro, mas infelizmente não deu, porque as circunstâncias é braba. Mas o programa
amor de Deus, vamos compensar tudo isso. Vamos começar com a banda novinha, né? Duramater aí. Álbum Rotten Porn Golem, né? Do Porno Guide, nosso clássico, banda nova, né? E depois uma bandona das antigas, né? Um álbum de 99, Cranial Impedimento. E agora, vai começar o programa. Para trás. So, Hannemann, und nun nix wie in Bett. Es ist 10:30. Jeden Moment muss der Papa nach Haus kommen. Och, der sitzt bestimmt wieder mit der anderen Schluckspechte im Glück auf und ist sich am Volllaufen lassen. Schluss jetzt. Mach noch einmal Pipi und dann ab in Bett. Ah! Was ist denn nun los? Was ist denn passiert? Aua, der Klodeckel ist heruntergefallen und hat mir ein Pissmännchen angeklemmt. Armen Jung. Macht, Mama tut gleich Mehl drauf und dann ist der Schmerz weg. Nee, kein Mehl. Blasen. Blasen? Genau wie der Papa. Wie der Papa.
Atomkraftwagen, Vater. Outro explorado para farpado. Depois de abrir o porta de pele metal. O som de das retranhas. Toda semana. Aqui no Legends of Death. Ich habe auf dich gewartet. Ich will von dir gefickt werden. Ehrlich? Legends of Ich meine, Death. ich hätte schon Lust. Fick mich jetzt und fick mich hart. Okay. Gefickt. Es ist mir doch scheißegal. Ich weiß nicht, wer es war. Irgendjemand hat meine Schwester mit einer PC-Computerstimme angerufen und gemeint, pass auf, ich weiß, wo du wohnst. I want to fuck.
Noten sind rabiniert. Você está ouvindo o programa. Die sind rabiniert, die anderen lassen sich so ficken und dann verlieben die sich, die sind so blöd. Zum anderen und da holen die sich die Seuche. Da müssen wir aufpassen, wir müssen uns die Gummis anziehen, ich schwör's euch. Es tut mir eingefallen, fickt ja nicht ohne Gummi. Die sind die verhurten Schlampen, Alter, glaubt mir, sie nehmen doch jeden Schwanz in den Mund. Jeden Schwanz in wir verhüten. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr Fotzenlecker seid, Mann. Jeder hat mal eine Fotze geleckt. Ja? Ich bin aber kein grundiger Fotzenlecker, ich fick richtig gerne. Ficken, das ist es, schön die alte weghauen, bam. Das ist es, schön die alte weghauen, bam, bam, Schläge muss gehen, der Arsch muss klatschen, die Eier müssen schön unten an die Fotze dran klatschen, Alter. Schön flatsch, 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 Schläge muss gehen. Der ist geil, die Fotzen auf, wenn's da ohne klatscht und die schönen Fotzenpürze. Da sag ich mal, lass Dampf ab. Ah, da schämen sie sich, weil sie den schön unten die Luft reingepresst kriegen, die Fotzen, Alter. Ohne Spaß. Dann meinen sie mal rum, oh, das war nicht peinlich, aber wenn sie schön durchgefickt werden, ist denen nicht peinlich. Aber wenn sie dann schön auf der Fotze furzen, so. Das ist mir aber peinlich. Aber den Schwanz in den Mund zu nehmen. Legends Web Radio. 100% heavy metal. 24 horas por dia.